Olá! Como sanear uma empresa ou um negócio, mesmo que tenha boa intenção comercial de marcas, produtos e serviços que você viu durante muitos anos andando muito bem no mercado, tem inclusive produtos consolidados, mas infelizmente você viu na página do jornal e no dia a dia que eles fecharam as portas ou estão passando por processo de falência. Como lidar com essas questões, fazer um diagnóstico interno e ver nessas questões de crise uma oportunidade, inclusive, para alavancar negócios. Inclusive de um outro lado de um segmento que não é da nossa cultura aqui no Brasil, mas é muito difundido lá fora, sobretudo nos países europeus e no mercado americano, que é a compra de ativos ou comprar a dívida, comprar imóveis do chamado patrimônio imobilizado da empresa, para a gente tirar um pouco essas questões de nomenclatura do dia a dia e fazer com que isso seja uma ferramenta de investimento para o seu negócio. Bom, hoje nós vamos falar sobre crise e nós convidamos para isso um especialista em consultoria empresarial, o Fernando Benjamin está conosco aqui na TV Câmara. Fernando, gestão de crise, antes da gente falar de todas essas oportunidades que eu administrei, envolve uma série de características. Eu vou falar um pouco sobre a questão cultural. O empresariado brasileiro, das empresas de família ou daqueles que aprenderam a vender bem, e um pizzaiolo usando uma exemplificação bastante comum no dia a dia, que é fera em mexer com a massa e saber mexer com os temperos, mas não entende nada de logística e distribuição de produtos, vende muito bem quando monta um negócio, se dá mal. Do que nós estamos falando aqui? É o jeito de fazer negócio e ser empresário? Nelson, bom dia. Nelson, o que acontece? A história não muda muito em relação à história de cada empresário, né? Quando você tem um sonho ou quer montar uma empresa, um negócio, você é quem vai para a produção, você faz as compras, você vende, você administra, e isso, o negócio vai se avolumando, dá certo, você é operacional nesse primeiro momento, porque você conhece o que você está fazendo, e a empresa vai crescendo. Ela vai crescendo, ela vai tomando vulto, ela vai tendo necessidade de controles, né, e processos, às vezes até um software que possa realmente interligar cada departamento, e o empresário, ou seja, o empreendedor que começou um negócio, não tem todo esse conhecimento. Então, porque como ele comprava, ele vendia, ele produzia, isso a empresa, ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Então começa-se a contratação de pessoas para que sejam especialistas em cada área. Muitas vezes o empresário começa e ele não tem um conhecimento ou não procura se atualizar em relação ao mercado, montando sempre aquele mesmo produto, não inovando, não criando, e aí a empresa ele começa a perder o lucro começa a vazar pelos dedos, ele começa a perder dinheiro. Então o que acontece? A minha sugestão em relação a isso é que quando o empresário viu que o negócio realmente vai começar a funcionar, está dando certo, organizar, né? Ou seja, um bom organograma dentro de uma empresa, definindo quem manda em quem e quem faz o que principalmente, isso vai facilitar e minimizar, ou seja, distribuir a carga de responsabilidade entre os departamentos. Como eu já comentei com você, uma empresa, se ela não tiver um planejamento estratégico, tanto na área comercial, na área financeira, em investimentos, muito bem feito e bem elaborado, a empresa tende a passar por sérios problemas financeiros. Nem sempre o problema da empresa está no financeiro, né? A maioria das pessoas ou alguns empresários, que a empresa começa a passar por uma situação de dificuldade financeira, já acha que é o departamento financeiro, que é o burro de carga, que vai ter que resolver o problema. Não é isso. A empresa ela tem que se preocupar tanto na área industrial, nos seus desperdícios, a inovação de equipamentos, tecnologia, mas também na área comercial em vender um produto que realmente tenha margem de contribuição, que seja um produto que dê resultado, né? E qual que é o papel do financeiro nesse momento? O financeiro ele vai munir de ferramentas, ele vai levar ferramentas tanto para a área industrial, tanto para a área comercial. Qual o produto que tem maior resultado, qual que tem uma margem de contribuição melhor, para que se façam campanhas de ação, campanhas de venda em cima desses determinados produtos, para que a empresa realmente trabalhe menos e ganhe mais.
Para isso, você já está dando informações aqui de que vão aparecer certamente nesse negócio, mas não dá para ter anotações em caderninho. Não. Aí eu estou falando dessa simbologia para comentar qual a importância de um bom software de informações de gerenciamento de todos esses dados. Isso. Um software, veja bem, às vezes as empresas eles acabam adaptando, né? Muitas planilhas, muita planilhinha de Excel e tal. Isso é um terror dentro da empresa, porque quando você tem vários controles, né, você acaba se perdendo. Então, o melhor seria assim, hoje tem softwares no mercado que atendem a necessidade de pequenas e médias empresas, como tem softwares que atendem empresas de grande porte, né? Então, às vezes o empresário perde muito tempo em comprando ou criando um software de acordo com a sua necessidade, investe muito dinheiro. No mercado tem hoje, eu falo que o valor da compra de um software não é o que vai onerar o caixa da empresa. Muitas vezes o que acontece é a implantação desse software. Ou seja, você compra um software para que você tenha um controle financeiro, mas você esqueceu que esse software tem que ser interligado. Ou seja, a partir do momento que você gerou um pedido de venda, esse pedido de venda ele tem que alimentar o teu sistema de controle se você tem a matéria-prima no estoque. Se não tem no estoque, por você já ter determinado no seu software o teu estoque ideal, ele já manda para o departamento de compra a informação, a necessidade de compra da quantidade daquele pedido, daquele insumo ou matéria-prima para atender a necessidade daquele pedido. Mandou para o setor de compras, o software já tem que gerar 3 cotações ou algumas outras cotações para que você tenha o parâmetro e a hierarquia de saber que aquele produto, às vezes não o mais barato, seja o melhor, mas o que atende à necessidade da empresa. Isso alimenta o setor produtivo, controla o seu estoque. Muitas empresas têm uma deficiência no controle de estoque. Às vezes o teu capital de giro está parado lá no estoque porque você comprou a mais, ou aquele fornecedor só te vende numa grande quantidade, não picando, vamos falar assim, você não comprando direto de distribuidor, você quer comprar da indústria, da fábrica, e isso acaba onerando o seu capital de giro. Né? Então, Desculpa, do ponto de vista da visão do negócio aqui de fora, apesar dos ambientes de crise, que lógico exacerbam e dificultam ainda muito mais essas relações, e aí o empresário vai ficar culpando só o governo porque o faturamento dele caiu. não é. Você falou 2 informações para mim no levantamento do nosso bate-papo aqui que me chamaram a atenção e serve quase como um divã para que cada um aproveite o nosso bate-papo em casa e tente olhar um pouco no espelho no sentido positivo de ver onde não está reconhecendo e identificando os seus problemas. O empresariado brasileiro, uma parte dele não sabe fazer contas e não sabe se comunicar do ponto de vista dessas informações que você está apontando? Isso vem de encontro ao que eu falei agora há pouco em relação à empresa ir crescendo e crescendo desordenada, vamos dizer assim. A empresa, quando ela acaba ela crescendo e se ela não tiver um controle, Nelson, o empresário, ele, na maioria das vezes, não estou falando que isso não é regra geral, mas pelo que nós encontramos nossos planejamentos aí, nas consultorias, é que, na realidade, quando o empresário, ele vai muito de encontro porque o concorrente está fazendo. Ah, mas o meu produto eu estou vendendo por R$10. Ah, meu concorrente está vendendo por 8. Ah, então eu também vou vender por 8. É o grande erro. Você tem que fazer a lição de casa, ou seja, da prateleira para dentro. Ao contrário. Por quê? Para que você veja, bom, tudo bem, meu concorrente está vendendo a um valor menor, eu tenho que entender o porquê. Agora, não porque ele está vendendo, você obrigatoriamente tem que fazer o mesmo preço. Você vai ter que agregar valor a esse produto, ou ou vender para outro tipo de cliente, mas você tem que fazer a lição de casa. Ou se você está com a tua estrutura, folha de pagamento inchada, está com desperdício na indústria. Então, você faz a conta, fazer o custo é mais importante e muitas vezes o empresário não tem essa clareza de informação. E aonde o comercial tem a ganância de se vender, mas ele não tem a noção de quanto se está sobrando. Tive casos de empresa que num primeiro momento, no primeiro contato na empresa, eu vendo, me sobra R$500 mil no caixa todos os meses, faturo 5 milhões.
mas por que teu endividamento está crescendo? Tem alguma coisa errada? Feito um diagnóstico, na realidade, quando você faz um diagnóstico econômico-financeiro numa indústria, né, apesar do empresário saber onde estão os problemas, a dificuldade dele é saber como sair do problema. Um outro dado, então, é que o diagnóstico, obviamente, do ponto de vista de consultoria empresarial, ele não é só no burro de carga que as pessoas acham, ou o empresário acha no dia a dia, que é o departamento financeiro. Você está falando aqui de processos de produção, de custos, matéria-prima, quando é o caso, se for de serviços, os modos de interlocução entre os departamentos, controle de dados, estoque, compra, venda, margem, envolve uma série de questões. Todos os departamentos, eu falo, cada um dentro da empresa tem que se pagar, né? Hoje, uma das coisas que o empresário acha que é um custo alto é o treinamento, o desenvolvimento, é a área de gestão de pessoas. A empresa hoje ela é feita de pessoas, né? Só que pessoas competentes, né? Então você tem que, o empresário tem que ter essa ciência de que uma boa gestão de pessoas, definindo dentro de um organograma bem feito, quem manda em quem e quem faz o que dentro de cada setor, isso minimiza o trabalho, distribui a carga de responsabilidade e a eficiência do negócio com certeza vai ser melhorada, né? O que eu estava falando em relação a um diagnóstico, o problema da empresa, o empresário sabe qual é. Agora, muitas vezes ele não sabe a solução de para qual caminho ele seguir. E aí ele escuta uma conversa de um, escuta a conversa de outro, só que cada caso é um caso, né? Cada empresa tem um certo problema, não, como eu falo, não é um terninho pronto. Sim. Você vai chegar lá, quando você faz um diagnóstico econômico-financeiro, você vai apontar o histórico, né? Vamos falar dos últimos anos, por que a empresa atingiu ou está com aquela deficiência, encaixa aquele endividamento, mas qual é a solução para sair daquilo, né? Então vou pedir a minha recuperação judicial. A recuperação judicial, dentro de alguns casos, de certa forma, eu vou falar que de 2 anos para cá virou um pouco de moda, né? Um empresário, quando entra numa situação de recuperação judicial, ele tem que tomar muito cuidado também, porque a recuperação judicial ela tem alguns efeitos colaterais doídos, né? Amargos. Custo, algum cliente, por exemplo, você pode deixar de atender determinados clientes que não compram de empresas com recuperação judicial, né? Você vai ter um administrador judicial dentro da empresa que vai intervir dentro do seu negócio. Agora, montando um diagnóstico, o diagnóstico vai te apontar não só as deficiências, mas trazendo as soluções, e em conjunto com a equipe da empresa vai se determinar o caminho certo. Olha, vamos definir, nós temos 3 opções daqui para frente para sair. A opção A é essa, nós vamos ter um efeito colateral tal, vai doer menos, esse outro caminho também vai funcionar, mas vai ter esse efeito colateral, esse vai ter o outro efeito colateral, e vamos dar aqui, vamos definir. Definido o caminho, todo mundo vai seguir para o mesmo lado. Fazer um recorte para uma outra questão cultural aqui do nosso bate-papo, logicamente sem querer satanizar ou desmistificar uma outra atividade, mas colocar a questão da cultural do comportamento do empresariado e do negócio brasileiro para a nossa reflexão. Eu me refiro à questão dos gerentes de banco. A gente fez uma matéria recente, entre outros aqui. Existe, por exemplo, um processo que está mais avançado lá fora também, a gente aprendendo com o mundo eventualmente mais desenvolvido, depende do critério que se usa aqui para analisar esse referencial, da chamada desbancarização. Aí você comentou comigo sobre a questão do papel do gerente, o mediador das relações do dia a dia, que era sempre o nosso socorrista, inclusive para a pessoa física. Mas do ponto de vista de empresa, de negócio, envolve entender o que é um analista de crédito. Parece coisa simples, mas a nossa cultura depõe contra essa realidade. Nelson, o que acontece? No passado, não muito distante, não muito remoto, o que acontece? O gerente de banco ele tinha autonomia muito maior do que ele tem hoje, né? O gerente do banco, olha, estou precisando de do papagaio, né? Estou precisando de um empréstimo. O gerente do banco rapidinho já ia lá e resolvia o teu problema. Hoje, na situação atual, e com as inadimplências, a crise instaurada, vamos falar que está mais aí, essa crise ela já vinha de 2 anos para cá, ela já está instaurada, mas ela estava assim embaixo do tapete. Ela veio a cada dia, foi sendo mais iminente.
O gerente do banco, na realidade, o que acontece? O banqueiro, vendo o risco, o mercado, que hoje quem mede o teu risco de crédito ou o seu limite de crédito é o Bacen, o Banco Central. Tem a sua informação lá, quanto é o teu faturamento histórico, quanto que é as suas despesas, e ele vai fazer essa conta e vai te falar, olha, a empresa tal tem um determinado limite de crédito no mercado. Ele aplica em cima do dado. Ele olha aquilo lá. E o banco fez o quê? Ele começou a fazer assim, a fortalecer o departamento de análise de crédito das instituições financeiras. E o gerente do banco, na verdade, ele foi perdendo a alçada. Primeiro pela responsabilidade civil que ele tem hoje numa coparticipação numa liberação de crédito. Isso pode vir contra ele. Então ele também ficou com mais cautela. Então o gerente do banco atual, hoje, estou falando mal de gerente de banco, pelo amor de Deus. Claro. Mas assim, ele perdeu a sua alçada em relação às tomadas de decisão. Ou seja, ele virou o termômetro entre a empresa e o analista de crédito. Quem manda no banco hoje é o analista de crédito. Né? O gerente do banco ele vai fazer uma operação, ele coloca a operação na tela ou no sistema do banco e, como fala, sobe para o crédito. O analista vai verificar os números, vai ver histórico, vai puxar se a empresa tem restrições financeiras ou não tem e vai devolver. Teve uma negativa, ele vai defender até conseguir, ou não. Então, na realidade, aquela alçada, ou seja, a caneta que ele tinha antigamente, hoje ele perdeu isso daí. Então, ele virou, assim, hoje o gerente do banco, ele tem, assim, ele é o termômetro, como você disse, é o entendimento, é o olho do banqueiro dentro de uma empresa. Ele vai lá, ele vai ser o mediador do negócio, dá ou não dá. Então, o crédito, vamos fazer a curto prazo, que seria o capital de giro, isso, ele foi se restringindo, ele ficando cada vez mais restrito. Então, por essas as dificuldades hoje das empresas também. Objetivamente, do ponto de vista do empresário que está precisando ou para um novo investimento ou para pagar contas, que infelizmente é o cenário do momento em que a gente está mais sendo visado neste patamar da questão econômica do país por várias razões. Há fora das instituições financeiras tradicionais opções de investimentos, Sim. de juros, enfim, Sim. de limites de pagamentos e de correção, Sim. tão atrativos quanto os tradicionais créditos que Sim. a gente está acostumado? O que acontece? Como esse assunto, ele vem também... Quando a empresa hoje, por exemplo, você deixa de pagar imposto, principalmente estadual, ICMS, a empresa hoje é protestada. Ou seja, a partir do momento que a empresa hoje, como quem libera o crédito ou analisa o crédito do banco, são os analistas de crédito, se você tiver um apontamento, se tiver um apontamento no sistema financeiro, se tiver 100, o resultado é o mesmo. Ah, mas é imposto. Tem restrição, você perde o crédito. Do dia para a noite, você vai conhecer o que é conhecer uma empresa que não tem condição de ter crédito. Ah, mas eu tenho 40 anos de empresa, eu tenho um histórico. Isso acaba do dia para a noite. O que você demorou 40 anos para conquistar, você perde muito rápido. O que acontece? Os bancos de segunda linha, né, que são bancos menores, esses bancos, eles viram com a restrição desse crédito a curto prazo, algumas oportunidades de linha de crédito utilizando os ativos da empresa. Né? Tem uma operação de crédito chamada de desmobilização, ou num modo mais chique, é o sale-leaseback, que eles falam, que é você usar o teu prédio operacional, né, o prédio da empresa, que normalmente os bancos não aceitam esse imóvel como garantia por ser um prédio operacional, e numa demanda judicial o banco vai ter dificuldade na tomada desse imóvel. Então, essa operação de desmobilização, como com a crise os fundos internacionais acabaram indo embora, vamos dizer assim, os fundos, né, os FDICs, os fundos, eles acabaram vendo oportunidades nessas operações. Então, como que funciona? O fundo compra o imóvel da empresa ou um imóvel da pessoa física, depende da situação cadastral, ou seja, a capacidade de pagamento para ele. Ele compra o imóvel e faz a locação para o próprio empresário por 10, 20 anos. Injetando recurso naquele negócio. O fundo, ele vai te dar o dinheiro. Você tinha um ativo lá, um imobilizado, parado
sem não conseguir o mercado imobiliário, sabe que está numa situação também difícil, não tá aquecido. Então ele pega, fazendo avaliações, não venda forçada, pede uma avaliação para empresas credenciadas com o fundo e ele faz uma avaliação daquele imóvel. Então ele compra aquele imóvel, te dá o valor para você investir em capital de giro, na compra de matéria-prima, ou seja, sanear a tua empresa, tirando as contas de curto prazo e jogando para longo prazo. E ele faz a alocação para você, num percentual aí de até 1% do valor da negociação. Lógico, desculpe, você está falando de vários formatos e cada caso é um caso, mas certamente quem está nos ouvindo aqui tem uma série de empresas que foram adquirindo imóveis, inclusive alguns como negócios paralelos para aumentar o patrimônio, que é uma outra questão cultural nossa. E nessa situação de não ter o capital de giro, não ter como injetar dinheiro, está precisando disso, esse pode ser um bom sistema para alavancar o negócio. É o que eu falo. Essa foi uma oportunidade que os fundos nacionais acabaram deslumbrando, porque você acaba tendo todo esse ativo imobilizado, mas você precisa de dinheiro, você não vai. Para vender aquilo correndo ou desfazer de um patrimônio de bate-pronto, você acaba perdendo muito dinheiro. Então você pode utilizar esse teu patrimônio como uma venda para o fundo e ser o locatário, e com opção de compra no final, no prazo estipulado entre as partes. Um contrato de compra e venda de um imóvel como outro qualquer, só que vinculado a esse tipo de negócio. Esse tipo de negócio, ou seja, o fundo ele vai te dar o valor para você sanear todas as dívidas, né? Ou para você injetar, voltar a empresa a ter uma saúde financeira e você se torna um inquilino no fundo. Nesse caso, a injeção do negócio, o produto da venda desse patrimônio é específico. O empresário, eu estou falando aqui, enfim, a expertise no sentido negativo do brasileiro de pegar o dinheiro e aplicar em outra coisa. Não, tem uma série de amarrações ali. Veja, assim. Estão falando de negócio sério, é lógico. Algum dos pontos que o fundo de investimento vai atentar é a capacidade de pagamento. Né? Eu tenho um imóvel que vale 10 milhões. Então eu vou vender para o fundo, vou pegar esse dinheiro e vou injetar na empresa, mas ela fatura para isso. Isso é medido através dos balanços, do balancete, do histórico e tal. Então eu posso ter um imóvel de 10 milhões, a operação não vai sair por 10 milhões, vai sair por 1 milhão, porque não tenho capacidade de pagamento. Então existem algumas nuances, é uma regra para que fique claro que a instituição financeira não é imobiliária, né? Ela não tem a opção, o negócio da instituição financeira é vender dinheiro, não é comprar imóvel. Então é uma situação que o fundo visualizou, né? Ou seja, ele leva como alternativa para o empresário para que ele pegue aquele próprio imóvel, o ativo dele imobilizado para poder virar um capital de giro e resolver o problema dele, ou seja, tirar a dívida de curto prazo e jogar para o longo prazo. Falando de outra questão, de novo a expressão cultura de negócios aqui no Brasil, que eu citei na abertura do nosso bate-papo, Fernando, é a questão de compra de ativo. Aí vou usar a expressão que ao sondar isso com as pessoas no dia a dia, até por ser um tipo de formato bastante distante da realidade do modelo tradicional de negócio no Brasil, as pessoas se assustam. Eu vou usar o jargão comum do dia a dia, mas eu vou comprar a empresa quebrada, eu vou comprar o cara que está quebrando, qual o sentido disso? Para você explicar. A falta de informação, né, que às vezes o empresário deixa de tomar algumas decisões por não saber que existe esse tipo de negócio no mercado. Os mesmos fundos de investimento ou investidores, hoje um grande negócio que gira no mercado é o fundo comprar empresas, como você usou de jargão, empresas quebradas. Sim. Né? Ele vai comprar tanto o endividamento da empresa como os ativos. Ou seja, a empresa, como que é medido o valor de uma empresa hoje? Tem N maneiras de você medir quanto vale a sua empresa, mas um dos modelos é através de um fluxo de caixa descontado. Né? Você pega um fluxo de caixa, você vê o resultado líquido, né? O lucro líquido dessa operação, multiplica por 5 anos, mais o valor da marca, mais isso, você chega no valor da sua empresa. Desconta-se o valor do endividamento e cruza a informação, olha, a tua empresa vale X.
Tem negócios hoje que estão num outro formato, inclusive um negócio de participação de gestão de fora para esse tipo de questão. E aí entra a questão, não estamos falando de orgulho aqui não, se for o caso, o empresário vá para o divã, para o psicólogo, mas ele é tirado da gestão, porque o problema às vezes é ele. É o ego. Né? E ele tem que combater essa questão do ego para entender que ele não está pilotando bem o negócio. Quando você, na realidade, o trabalho nosso, né, do Grupo Benjamin, o que ele faz? Quando a empresa, a partir do momento que se estabeleceu uma meta através do diagnóstico e o empresário quiser que realmente tenha uma gestão nova dentro da empresa, nós colocamos os nossos profissionais dentro da empresa, com a nossa atuação, ou seja, com a inserção desses profissionais, o banco, mesmo você tendo restrições financeiras, a empresa está com dificuldade, não consegue crédito, nós conseguimos levar através dessa gestão, ou seja, nós seremos os olheiros, né, do banco, do banqueiro, através do diagnóstico, falar, olha, essa empresa passou por dificuldade, chegou nisso por causa disso, mas tem solução, dá para resolver. Então, o fundo ele acaba aportando valores sempre para a compra de matérias-primas. Para ele é oportunidade de negócio, é isso que a gente está tentando entender. É oportunidade de negócio, e às vezes ele não sabe que existe isso, né? Porque fala, bom, eu estou com restrição, estou cansado, já vim me debatendo há tanto tempo aqui para fazer esse negócio funcionar e não deu certo, ele entrega os pontos. Né? Aí está na hora dele olhar mesmo para o espelho e falar, bom, eu fui bom, sou bom, mas até um determinado momento, está na hora de eu fazer outra coisa. Então, o que nós falamos muito para o empresário, acabamos nos tornando, como se você falou, meio psicólogos, o papel do empresário, o dono da empresa, o diretor, o presidente, ele tem que atuar no papel dele. Né? A situação é que a empresa começa a entrar em dificuldade, ele começa a correr atrás do rabo, né? Correr atrás do problema de como ele vai pagar a conta o dia inteiro. Não dorme à noite, chega na empresa, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar aquilo? E isso cria um estresse. Eu brinco com os meus clientes, que eu falo que o empresário dentro de uma estrutura, ele é igual aqueles lustres de casa antiga, de vidro, né? Ele está aqui em cima, você balançou aqui em cima, vai balançar todo mundo. Então, na realidade, ele tem que fazer o quê? Fazer o que ele foi feito, né? Ele vai procurar novos clientes, novas estratégias, vai participar de feiras, ele vai trazer faturamento para a empresa. E a gestão nova que está lá vai cuidar do dia a dia, essa gestão vai ser uma barreira, vamos dizer, entre ele e o credor. Né? Ele vai continuar tendo a finalidade dele naquilo que ele sabe fazer. Ele tem que acompanhar, mas não executar. Eu falo que o empresário é a cabeça. Né? A parte de diretoria, gerência e o operacional são os braços. Então ele é a cabeça do negócio, ele tem que pensar e as pessoas executarem. Só que muitas vezes a empresa começa a entrar num problema, ele fala, bom, se eu não resolver, ninguém vai resolver. E ele perde o foco. Perdeu o foco, ele começa a represar, então ele vira um resolvedor de problemas, né? Só resolve o problema. E isso é como se fosse uma barragem, isso vai crescendo, vai enchendo de água, uma hora vai explodir. Nessas operações, esses contratos de compras de ativos com essa finalidade de recuperação, porque, lógico, a consultoria e o banco que está com esse fundo de investimento atrás viu naquele negócio, a partir dessa sistematização de dados, não estamos falando de uma função especializada aqui de mercado, viu a oportunidade de recuperação e de bom investimento, de retorno, ele faz um contrato pactuando essas relações, inclusive de funções, quem faz o que dentro da estrutura? Sim. Muitas vezes o empresário ele não quer mais ficar no negócio. E aí se muda contrato social, muda isso. Lembrando que o empresário tem uma responsabilidade, né? Não vai acordar do dia para a noite. Hoje eu tenho uma empresa que deve milhões. Amanhã está tudo sanado. Vendi a minha empresa. Amanhã estou livre. Não, ele tem uma responsabilidade por mais 2 anos, né? Impostos, mas também um período mais extenso. Então ele não vai entregar. O aconselhável é quando se vende uma empresa, para quem ele for comprar essa empresa e que tenha garantias reais para suportar esse endividamento até que as coisas se resolvam. Né? Normalmente, o fundo ou o investidor que compra a empresa
e compra os ativos ou compra a dívida, ele exige que o empresário continue na empresa por um período, normalmente 6 meses, 1 ano, para acompanhar o negócio, porque ele vai embora, fecha a porta, não sabe o que está acontecendo. Então, se o empresário realmente acredita que o negócio dele é viável, mas veio passando por problemas por falta de capital de giro, algumas ações tomadas que não foram as melhores, uma situação mercadológica, externa, que isso levou a chegar a empresa nessa situação, quem está comprando também pensa assim, vai tudo bem, eu compro sua dívida, certo? Eu vou fazer esse negócio andar, vou negociar todo esse passivo, vou salvar o patrimônio, mas é meu. Daqui para frente você não tem mais, mas você vai me acompanhar durante um período. Então esse contrato normalmente exige que o empresário permaneça na empresa por um período. Quando a gente aplica esse nosso bate-papo aqui a um erro bastante comum em algumas empresas, é lógico, infelizmente, tem 2 elementos para você comentar. Um é aquele empresário que, não, eu já faço assim há 20, 30 anos e sempre está certo, não vem querer ensinar o padre a rezar a missa. Um dado. O segundo, a empresa familiar, aquela que tem problemas de sucessão e que vai enfiando lá tio, parente, sobrinho, genro, sem critério profissional e de capacidade, inclusive. Às vezes o cara não tem nada a ver, não gosta daquilo e ele é quase forçado, em muitos casos, a participar da empresa, porque é a empresa da família que ele está cuidando. Isso é fato. O primeiro assunto, o primeiro tema que você abordou em relação a eu faço isso faz 40 anos e sempre deu certo. Isso é assim, Nelson, eu vou te falar, em muitas empresas acontece isso. Só que o empresário, como eu acabei de dizer, ele começa só absorvendo problemas, esquecendo da função principal dele, que é ver inovação tecnológica, sair do país. As pessoas hoje, nós temos uma facilidade para ter feiras maravilhosas fora do país ou dentro do próprio Brasil mesmo. O radar tem que estar ligado o tempo todo. Ele tem que estar procurando inovação. Se você fazia um determinado produto que num período ele funcionou, uma hora ele vai acabar. Então você tem que estar sempre mudando. Até eu aconselho o empresário, mesmo que ele tenha uma atividade, um foco naquele negócio, ele tem que ter um segundo plano, ele tem que ter um plano B, ele tem que ter, de repente, um novo negócio que não seja totalmente desvinculado do negócio dele, para que ele consiga ter o pé em 2 canoas, né? Ou seja, foco no negócio, sim, mas e se ele está fazendo esse produto há 40 anos e deu certo, eu falo, a dificuldade do nosso trabalho dentro das empresas não é mudar layout de fábrica, não é mudar procedimento, implantar novos sistemas de controle. O problema é mudar a cabeça do empresário, ele aceitar aquilo. Então eu falo que a gente acaba sendo meio que psicólogo do empresário e mostrando para ele, porque ele também às vezes não muda, né? Porque ele não tem a certeza e a segurança de que se ele soltar o negócio, né, a empresa na mão dos gerentes ou as pessoas responsáveis, ele vai conseguir o mesmo resultado. Só que ele também não dá oportunidade. Até eu falo, né, às vezes o empresário sai de férias, vai viajar, nossa, vendeu tão bem essa semana que eu estava fora. Por quê? Porque ele não deixa as pessoas atuarem. Né? E a segunda parte, grupo sanguíneo e hereditariedade atrapalham negócios? Não atrapalha. Eu falo que empresa familiar, ela é um excelente negócio. O único problema da empresa familiar, um dos problemas, né, que fica muito notório, fica latente, é que a empresa familiar, a partir do momento que você determina a função e a responsabilidade de cada membro da família dentro do negócio, as coisas começam a melhorar. O problema é que o que acontece? O pai fundou uma empresa. O pai começou um negócio, chegou, tem sucesso na empresa e ele não faz a sucessão. A sucessão, brinco eu para os empresários, que é assim, se você tem um filho e você quer que ele venha a ser o seu sucessor, manda ele trabalhar fora em outra empresa. Ele vai trabalhar em outra empresa, fica 5 anos... Desde que você tem contatos com outros ramos empresariais, você fala, pega o meu moleque e ensina ele a trabalhar. Exatamente, porque ele, dentro da própria instituição, muitas vezes, ele fala, eu sou o filho do dono, eu faço o que eu quero. Não, manda ele trabalhar fora, se especializar, estudar, aprender, vai trabalhar numa outra empresa.
aí ele vem sim a agregar. Aí ele vai aprender o que é o mercado, né? E às vezes o empresário não tem sucessor, né? É um outro problema. Sim. Mas se tem sucessor, se a empresa, se está a família trabalhando, eu falo, você fez um organograma, eu falo, volta a ter o ego. Você acaba, quando você tem uma empresa familiar, ela terminou o horário comercial, ela continua dentro de casa, né? E você determinando isso, olha, você vai ficar no financeiro, você vai no comercial, você vai na indústria. Falo, mas aí entra o nosso trabalho, que é o desenvolvimento de competência, gestão de pessoas. Falo, mas você quer? Você gosta? Você sabe? O cara quer tocar violão, primeiro se você tem conhecimento técnico para estar naquela função. Ou você é diretor porque você é diretor, né? Então... Aí tem outro dado que eu não me aguento aqui, eu tenho que comentar, por conhecer alguns colegas que têm essa deficiência na questão de empresas de natureza familiar, para saber se isso é comum ou se eu que estou exagerando, se for o caso não tem problema, para isso que a gente está aqui para bater papo. A empresa familiar começa, ou isso não serve só para a empresa familiar não, para ser justo aqui com a citação, começa a abraçar créditos, contas e problemas que não são da origem dela. Ela é uma grande siderúrgica, ela tem um grande produto, lá ela começa a pagar a conta do tecido da família do outro, começa a pagar o carro do outro, enfim. Ela começa a botar para dentro do negócio dela despesas que não são e não tem nada a ver com o seu negócio. Isso é normal. Vou te falar que não é que é normal, está errado, mas existe muito. Acontece muito. Quando você volta no organograma hierárquico, você determinando, você feito o desenvolvimento de competência, diretoria e gerência, né? Determinou que aquela pessoa da família está preparada para aquele tipo de função e ela quer ficar, porque se ela não quiser, não pode ser o que for, se ela não gostar ou não estiver preparado, não adianta ela ficar ali. Melhor ela dar lugar para outra pessoa que realmente tenha competência para isso. Então você determinou a função de cada um e determinou uma retirada, vamos falar aqui, nivelando os familiares dentro das suas competências, a margem de erro, ou seja, de atrito, começa a diminuir muito. Porque eu tiro mais, eu tiro menos, tal. Todo mundo vai tirar um determinado valor de prolabore dessa empresa. Se você quiser comprar um avião, se você quiser comprar um carro de luxo, você compra na tua pessoa física, você vai lá financia, mas da empresa você vai retirar só isso. Porque isso você acaba eliminando essa situação de que empresa não é cabide de emprego, não é instituição de caridade. A empresa foi criada para gerar resultado, gerar lucro, gerar emprego, atender a sociedade. Então ela tem que gerar resultado. Então você determinando isso, o que cada membro da família faz dentro daquela função, ou seja, eu fiz bem, parabéns. Eu fiz errado, eu assumo a responsabilidade. Né? Então, ficando muito claro que ele é responsável por aquele departamento. Fernando, enquanto a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui na TV Câmara, pedir, enfim, para o Rafael colocar no rodapé um contato para quem queira conhecer, enfim, prestar serviço aqui com a questão do Grupo Benjamin Consultoria. Voltar mais um capítulo, enquanto está na tela, para você que está em casa, procurar informações do nosso convidado de hoje aqui na TV Câmara, no rodapé. A questão da recuperação judicial. Nem sempre... Só uma correção. No site ali está aparecendo Benjamin Consultoria, é grupobenjamin.com.br, tá? Então é www.grupobenjamin.com.br. Pode consertar no ar e eu vou assumir o erro aqui, que é importante. Fui eu que passei errado para o Rafael. É que eu acabei vendo ali na tela e estou consertando. Grupo Benjamin com N de navio no final, como está na tela, .com.br. Isso. Tá, desculpa. A questão da recuperação judicial, um outro dado que você vai acompanhando como jornalista no dia a dia, o interventor judicial, quando chega nesse limite, aí tem os critérios judiciais que vão determinar para onde vão o negócio. Eu falo da carteira de credores que tem lá, que é o que mais interessa, eles somam, tem o passivo tributário, aquele com a questão de INSS, fundo de garantia, enfim, as contribuições e obrigações que o patrão geralmente não recolheu, deixou acumular, e dos seus
credores, os fornecedores do dia a dia que estão lá pendurados querendo receber. Quando ele chega nesse estágio, se ele não está falando aqui de um plano de negócios através de uma consultoria, não é nada contra a questão da recuperação judicial, é só para identificar a questão da descrição dela, fica claro que a prioridade ou o critério para o pagamento pode não ser um critério de negócio, um critério judiciário. Tem sentido? Na realidade é o seguinte, Nelson, eu vou tentar responder isso de uma maneira assim, não sou jurídico, tá? Claro. Não sou advogado, mas assim, a recuperação judicial, lembrando que quando você faz um pedido de recuperação judicial, imposto não entra, tributo não entra na recuperação judicial. Então, ou seja, você tem que pagar, né? Garantia real também não entra. Alienação fiduciária, você tem uma máquina, que é o coração da tua empresa. Ela está alienada ao banco e é uma alienação judiciária, ela também não entra na recuperação judicial. O juiz pode até determinar que ela continue dentro da empresa, porque se ela não ficar, para o negócio e ninguém recebe, né? Então, dentro de um critério dos credores, como que funciona? Você fez o pedido da recuperação judicial, aí tem o prazo do juiz deferir ou não. Se ele deferir, ou seja, ele aceitou que a empresa entre em recuperação judicial, e a recuperação judicial nada mais é uma forma que a lei te permite hoje a resolver os teus problemas de uma forma que o fluxo de caixa da empresa permita, né? E com isso você tem 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação judicial, que é o plano financeiro de como pagar aquelas dívidas, né? E os credores até esse momento questionarem ou não o valor do débito, e aí depois vai ser marcada a assembleia de credores, onde eles vão ter que aceitar ou não aquilo que foi apresentado no plano. Se aceitar, ótimo; não aceitou, o juiz decreta falência, acabou o negócio. Fernando Benjamin, muito obrigado por ter vindo emprestar, que eu sempre repito aqui ao final dos nossos encontros dessa natureza, suas informações, sua especialização e, sobretudo, abrir um horizonte para quem está em casa, seja empregado, patrão, afinal estão falando em crise, em oportunidades infelizmente cada vez menores de manter a carteira de trabalho assinado, e que boa parte desses negócios tem saída, mas as pessoas no meio da turbulência, no meio do furacão, não conseguem enxergar a chamada luz no fim do túnel, para usar um clichê do meio empresarial, mas que vale muito para o nosso bate-papo aqui. Eu queria só completar aqui que empresa, tudo tem solução, Nelson. E o empresário se atentar, a hora que ele começar, a hora que ele entrar, ou ele sentir a dificuldade, que ele consegue até aquela página só, não consegue mais para frente, ele não tem um horizonte, procure uma empresa especializada em planejamento, em gestão em crise. Ou seja, hoje o nosso principal foco é a gestão em crise, né? Tratar ou lidar com empresas com dificuldades é o nosso dia a dia, né? Hoje eu tenho uma equipe extremamente alinhada, experiente, já passou por N empresas e de N segmentos, preparados para realmente enfrentar esse tipo de problema. O empresário muitas vezes já está desgastado e despreparado psicologicamente para enfrentar uma renegociação. O empresário, eu volto a falar, ele é solitário na tomada de decisão, ou seja, ele tem que resolver de imediato, mas ele tendo uma assessoria externa que possa levar para ele todos esses caminhos que ele está passando. E assim, infelizmente o Brasil chegou hoje nessa situação de crise. As empresas, a maioria delas, a empresa boa, que fala essa empresa saudável financeiramente de hoje, pode ser que não seja mais amanhã, porque isso é uma bola de neve. Se você aconteceu um fato comigo esses dias, só para encerrar, eu visitei uma empresa e num comentário eu falei, não, mas você tem condição, nós vamos conseguir crédito, eu vou trazer crédito para comprar matéria-prima, reverter o negócio. Ele falou, Fernando, não adianta você me trazer crédito para matéria-prima, eu não tenho para quem vender. Isso que eu tenho para vender, eu não tenho a segurança de receber. Então eu falo, vender menos, mas vender mais saudável, né? Para clientes, com uma análise de crédito também mais alinhada,
acompanhando os seus clientes para que você evite a inadimplência e venha passar por essas situações. Muito obrigado. Lembrando que o Fernando é o representante da Continental Banco aqui na região de Bauru e pertence ao grupo benjaminconsultoria.com.br. Muito obrigado por bate-papo Obrigado a conosco. você, Nelson. Obrigado. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.